Em 1337 começou na Europa uma das maiores guerras que o mundo já viu. Talvez a mais longa, pois durou mais de 100 anos. Inclusive, o nome dessa guerra é Guerra dos 100 Anos. Nela, uma garota camponesa no final da guerra começou a liderar os exércitos com apenas 16 anos e foi decisiva para a vitória da França sobre a Inglaterra. O nome dessa garota era Joana d'Arc. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e gostaria de contar para vocês como foi um dos maiores conflitos que a Europa já viu e que marcou bastante a Idade Média. A Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França. E tudo começou com as invasões da Inglaterra sobre o litoral da França. Eduardo III, rei da Inglaterra, detinha tropas em maior número e conseguiu conquistar o litoral da Normandia, que é no norte da França. Isso assustou bastante os franceses, que se viram em poucas condições de se defenderem. Para piorar o cenário, 11 anos depois que começou essa guerra, uma peste chamada de peste negra devastou toda a Europa, matando cerca de 33% de toda a população. Isso dava entre 25 a 50 milhões de pessoas na época. Em alguns lugares, a doença matou mais de 50% das pessoas. Alguns vilarejos ficaram praticamente vazios de tanta morte. E quando a peste deu uma trégua, os ingleses continuaram a invasão e venceram quase todas elas. A França percebeu que não poderia contar com seus nobres para a batalha porque eles estavam traindo o rei. Eles não eram leais e se rebelaram perante tantos prejuízos que a guerra estava causando, e percebendo que não estava aguentando, o rei da França, Carlos V, negociou um tratado de paz com o rei Eduardo III. E assim se encerrava o primeiro período da guerra, em 1364. As tropas inglesas mantiveram boa parte do norte da França sob o seu domínio. Elas conquistaram realmente esses territórios, mas deixaram o rei francês em paz depois desse tratado de paz. Mas o rei da França, Carlos V, furou o tratado de paz e atacou as tropas inglesas. Ele conseguiu vencer algumas batalhas com um sistema de guerrilhas que deu-se bastante certo. Em 1377, ainda por cima, o rei Eduardo III, o rei da Inglaterra, acabou falecendo. E logo em seguida, em 1380, o rei francês, que estava numa boa fase da sua guerra, também morreu. Carlos V, então, deixou o trono depois de sua morte. Isso deu uma esfriada na guerra. Este período foi marcado por uma verdadeira guerra de tronos, pois os ingleses enfrentavam revoltas civis e o rei Ricardo II entrou em confronto contra os nobres. E a nobreza estava apoiando outro rei para assumir o trono inglês, o rei Henrique V, que aliás tem até um filme com seu nome, chamado O Rei, que está disponível na Netflix. Já na França, o sucessor de Carlos V foi Carlos VI. Mas ele era meio doidinho, não tinha muitas condições mentais para governar. Os ingleses se aproveitaram dessa desunião para continuar avançando pelo território francês, e em 1415 o rei inglês Henrique V desembarcou pessoalmente na Normandia. Tudo isso é bem narrado no filme O Rei, da Netflix. Inclusive o rei Carlos VI é interpretado pelo Robert Pattinson e mostra ser bastante arrogante. Os franceses foram então derrotados pelos ingleses, que conseguiram ocupar Paris, a capital da França. Isso foi uma baita de uma derrota para os franceses, perder a sua própria capital. Em 1420 foi então assinado o Tratado de Troyes, o qual a França reconhecia o domínio inglês sobre todo o norte. O tratado forçou o rei Carlos VI a deserdar do trono para seu filho, Carlos VII. E olha, era derrota em cima de derrota, vergonha em cima de vergonha para a França, porque, além disso, o rei Henrique V, que era rei inglês, conseguiu um tratado que se casava com Catarina, que era filha do rei francês. E assim ele se tornou legalmente herdeiro do trono da França. Ou seja,
a França agora tinha um rei que era inglês. E isso era humilhação demais para os franceses. Mas foi nesse cenário totalmente desfavorável que se destacou a guerreira Joana d'Arc. Essa camponesa conseguiu liderar um regimento do exército francês e impor várias derrotas aos ingleses. Ela praticamente ressuscitou a França. E assim a França começou a sua reação. Joana d'Arc era jovem, cheia de energia e convicção que dava conta dos ingleses. Ela deu até motivação aos soldados e liderou avanços totalmente fora dos padrões de ataque dos franceses na época. Esses avanços resultaram em vitórias inéditas e inesperadas. Joana dizia ter inspirações divinas em visões de como proceder com seus ataques. É como se fosse Deus e seus anjos enviando ela para diferentes posições na guerra. Infelizmente, depois de seu sucesso, ela foi presa por traidores franceses e entregue aos ingleses. Eles a mataram no Tribunal da Santa Inquisição em 1431. Ela faleceu aos 19 anos. E o seu martírio motivou bastante os franceses a manterem o avanço contra os ingleses. Em 1453, os franceses conseguiram a última cidade restante na França, que ainda era de domínio inglês, e deram fim à Guerra dos 100 Anos. Mas não houveram tratados de paz. A Inglaterra começou sua rivalidade e continuou depois da guerra. No entanto, a guerra marcou o fortalecimento do patriotismo francês e o surgimento de uma grande monarquia nacional e absolutista na França. E a Inglaterra, por si só, nunca mais tentou invadir a França. Espero que tenham gostado desse resumo, fiz com muito carinho e dedicação para vocês. Se puderem, gostarem, deem um joinha, vai ajudar demais o canal. E também se inscrevam e compartilhem esse vídeo para mais pessoas que estejam precisando ou querendo saber mais de como foi essa grande guerra que aconteceu. Até mais!